Hoje eu recebo um convidado, aliás, como todos os convidados, muito especiais, né? Mas eu falo com Paulo Correia, que é o CEO da CIA no Brasil. E temos muito assunto porque a gente está vivendo nesse momento bem delicado de Covid e ao mesmo tempo desafiador. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Oi, Paulo. Oi, Lilian. Tudo Tudo bem? bom? Ótimo. E aí, você está comemorando o BBB ou não? Tô Bom, super antes de falar do comemorando. BBB, obrigada por participar, né? Que isso, obrigado Mas você pelo convite. Super honra de estar aqui com você, né? que bom. E então, eu não sou uma telespectadora de BBB, mas causou comoção esse último BBB e a vitória da Thelma, né? Uma negra médica ganhando 1,5 milhão. E vocês investiram ali, né, Paulo? E a final feminina, né? Três mulheres na final, também uma história inédita. Dominância total feminina durante todo o programa. Os homens foram sendo eliminados logo no início. Eu acho que foi uma edição histórica, né? Fizemos uma loja lá dentro da casa. Fizemos ações em que eles podiam mandar presente para eles mesmos, para pessoas que eles gostavam. Acho que a gente fez bastante, fizemos uma interação com o público para escolher looks para a festa, e ao mesmo tempo conectando com todo a nossa plataforma online, através do nosso aplicativo. A gente teve a oportunidade também de disponibilizar para os clientes descontos especiais através dos aplicativos. E no final do dia, eu acho que foi muito interessante, né? Acho que nunca Não, teve, mas fala teve o Guinness resultado. Book, teve Guinness Book Não, de vocês tiveram muita sorte, votação. porque foi histórico mesmo, né, Foi esse histórico, BBB. Agora, de essa verdade. super ação que vocês fizeram lá, né, mas ao mesmo tempo todas as lojas fechadas. O resultado disso é positivo? Valeu a pena? Ah, eu acho que sim, eu acho que de alguma maneira juntou, como eu te falei, juntou essa dimensão de visibilidade da marca pela audiência muito forte que toda a condição acabou tendo, mas também juntou a possibilidade da interação do público com a C&A online. Hum. E isso gerou resultados muito fortes, né? A gente Como que era a realmente. presença de vocês no online antes e como é que ficou agora? O online antes, Lilian, ele estava por volta aí de 3, 4, 5%, dependendo do momento do ano, né? Hum. E a gente mais que duplicou essa história ao longo desses últimos meses, né? Com picos realmente inenarráveis aí em termos de números para os dias que a gente fez as ações. Multiplicamos por várias vezes o ciclo normal que a gente teria de fluxo nas lojas. De verdade, são números muito fortes que a gente teve. Ô, Paulo, nesse momento que o mercado todo está revendo práticas na moda, todo mundo está falando de ter uma moda mais durável, mais sustentável, como que a C&A se posiciona nesse momento? A C&A sendo uma referência de fast fashion, como que ela está lidando com essa aparente mudança que o mercado vai ter de fato? Já vinha tendo, né? Esse movimento de sustentabilidade, de roupas mais duráveis já vinha acontecendo, mas agora parece que realmente as pessoas estão ficando mais conscientes, eu espero. Como que a CIA vai se posicionar diante disso? Qual que vai ser o impacto? É, a dimensão sustentabilidade sempre foi uma fortaleza nossa, uma premissa nossa de conceito já há alguns anos, né? Então, isso é uma plataforma global da CIA, eu faço parte do Board Global de Sustentabilidade da CIA, e a gente vem discutindo a construção e a utilização de práticas mais sustentáveis dentro desse programa de uma maneira muito, eu diria,
ousada e moderna. Então, a gente basicamente tem três grandes linhas de atuação. Uma que tem a ver com materiais sustentáveis. Então, por exemplo, a gente tem mais ou menos 70% de todo o nosso algodão hoje já é comercializado com produtos de algodão, já é comercializado com algodão mais sustentável. Nosso compromisso até o ano que vem vai ser 100%. Uau! É Então, assim, possível. é Algodão possível. mais sustentável quer dizer que é orgânico ou não Não necessariamente? necessariamente, não necessariamente, porque o orgânico, mais sustentável quer dizer utilizando muito menos recursos e principalmente água, que é o elemento que mais é utilizado nessa dimensão do cultivo e da preparação das diversas fases do algodão para se tornar um tecido ou a malha, né? Então, Uhum. à medida que você usa essas práticas mais sustentáveis, você diminui violentamente o consumo de água necessário para isso, assim como você também diminui a utilização de recursos como energia, como pesticidas. Então, é um pouco diferente do orgânico, que aí é zero, né? Zero utilização. Então, essa é a grande diferença do algodão orgânico. E o algodão orgânico aqui no Brasil também tem uma produção extremamente limitada, né? É muito, Muito muito, muito pequena pouco, ainda, muito né? pequeno. Então, é um processo também que a gente vem tentando, através do Instituto CIA, a desenvolver projetos, inclusive no Nordeste, no Centro-Oeste do país, para incentivar o aumento dessa produção de algodão orgânico também. O segundo pilar da nossa estratégia tem a ver com rede de fornecimento mais sustentável. Então, como trabalhar junto com toda a cadeia fornecedora para poder desenvolver processos que sejam mais sustentáveis. E o terceiro pilar, que é o pilar das vidas mais sustentáveis. Então, como garantir em toda a cadeia de fornecimento condições justas, dignas e realmente profissionais de trabalho para todas as pessoas que participam de qualquer parte do processo de uma peça da C&A. Eu acho que esse é um pilar também muito Esse é importante, muito né? fundamental na mudança da cadeia. Exatamente, porque isso faz com que de verdade as relações sejam dignas, você Uhum. saiba de fato a origem dos seus produtos. Hoje, por exemplo, a gente fez isso já há mais de 2 anos, a gente foi pioneiro aqui no Brasil, que era o seguinte: a gente publica a nossa lista de fornecedores no nosso site. Então, qualquer pessoa pode ligar, agendar uma visita num fornecedor nosso. Antigamente, Transparência fornece... é um dos pontos. Exatamente. Antigamente, fornecedor era quase como um segredo estratégico, né? E eu acho que isso faz parte dessa evolução, né? Na semana passada, o Fashion Revolution, na dimensão mundial, fez um ranking de transparência de todas as marcas do planeta. A C&A ficou em número 2. Então, é a segunda marca mais transparente do mundo. Então, eu acho que isso, como a Uau! gente aqui no Brasil tenta aplicar todas as práticas globais aqui no país, a gente normalmente aqui no Brasil a gente é referência, né? Eu acho que você lembra que a gente foi num evento juntos que falava foi o lançamento da primeira camiseta que era compostável, né? Então você consegue colocar numa composteira em 12 semanas a camiseta se decompõe. Ano passado a gente lançou o jeans compostável. Então, assim, isso para mim diz um pouco do nosso compromisso com o tema. E esse compromisso, eu acho que muito bacana que a gente está vendo que o consumidor está ficando cada vez mais consciente do assunto. E essa Uhum. consciência gera maior demanda e a demanda gera mais escala, que gera custos mais viáveis e que gera o acesso a uma grande parte da população a esse tipo de material e esse tipo de processo. E com isso Isso você consegue mudar um pouco o processo em si, né? Você já começou a reabertura das lojas? já. A gente teve um processo aí bastante diligente de tentar entender o seguinte: que lugares a gente conectava as seguintes coisas. Primeiro, garantir segurança para os nossos associados. Então, Uhum. todo o protocolo de segurança teria que estar preparado.
Segundo, garantir a segurança para os nossos clientes. Então, todas as medidas de protocolo, a loja precisa estar pronta. Terceiro, precisa ter um decreto governamental, né? Aprovado, as autoridades municipais e ou estaduais aprovarem a abertura do comércio, seja naquela localidade ou seja no shopping center daquela localidade. Então, com esses elementos, a gente começou a abrir loja no domingo, em 12 lojas, domingo e segunda-feira. A gente teve, principalmente nos estados. Em que estados? Normalmente no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Mato Grosso, apenas. Então, a gente tem 300 lojas, ainda é um contingente bem pequeno, mas a gente só vai realmente abrir onde a gente tiver certeza que tem uma condição segura de abrir a loja e que o nosso cliente pode nos visitar com toda tranquilidade e segurança. O mercado está enxergando dois comportamentos. Um de que as pessoas ainda não querem sair e outro de que as pessoas querem sair loucamente. Como é que está sendo de verdade? O movimento está maior, menor? Não, normalmente o movimento é bem menor. Então, está por volta aí de 30%, 40% do movimento normal. Eu brinco, o problema não é o dia que vai abrir a loja. O problema é o dia que a gente vai se sentir seguro para ir à loja, né? Os consumidores se sintam de fato seguros. E as pessoas podem provar roupa? Não, os provadores estão fechados. Isso também é uma história interessante, porque a gente tinha preparado um processo que fosse o seguinte: se os provadores fossem abertos, a gente tinha um compromisso de, primeiro, fechar metade, ter um revezamento nos provadores. Então, as pessoas não iam usar todos os provadores no mesmo momento. E, numa parte do dia, aí depois ia ser limpados e aí entrar outros provadores que estavam fechados, a gente ia abrir para o público exatamente para preservar essa dimensão de segurança para todo mundo. E, além disso, isso a gente está fazendo para peças que são trocadas, a gente está deixando em quarentena a peça. 72 horas, que é o prazo que a OMS falou que é zero risco para peças de roupa. Então, a gente deixa 72 horas a peça antes de apresentar novamente essa peça para os nossos clientes. Então, sempre pensando em garantir uma situação que é absolutamente segura. E muito complexo ali no dia a dia também, né? Muito mais complicado, muito mais detalhado, muito mais caro, mais custoso para a gente, mas faz parte. Eu acho que isso faz parte desse momento. A gente está muito sério em relação a isso, porque a gente quer que realmente as pessoas cheguem na loja e se sintam bem. Por isso que quando surgiu a história, a primeira coisa que a gente fez foi o seguinte: olha, a gente tem que manter aqui os dois lados do cérebro bem estabelecidos, bem equilibrados e o coração forte. Então, o que queria dizer isso? Um lado do cérebro mais racional tem que olhar para a dimensão financeira, para o caixa, e entender esse hiato que a gente vai ter de faturamento e construir toda a segurança financeira para a gente poder sobreviver a esse período. O outro lado do cérebro, mais criativo, tem que olhar para isso e tentar acelerar todas as iniciativas possíveis para a gente aumentar esse faturamento e desenvolver e reinventar a C&A. E o coração, que são as nossas pessoas, que vai fazer essa cena toda acontecer e ser implementada, né? Então, esse era o desenho, mais ou menos, que a gente montou, e eu acho que a gente está avançando bem nas 3 frentes, né? Então, de verdade, a gente vai estar vendo uma perda nesse período que é irrecuperável. Ela é irrecuperável. E por falar nisso, o que vocês pretendem fazer com todo o estoque que ficou parado nesse período? Então, a gente tem uma forma de olhar as coleções, que é o que a gente fala de... Tem aquilo que são os clássicos, né? Que a gente tem isso ao longo de toda a temporada de inverno. Então, esse estoque, que é uma parte significativa,
ele está fresh, ele está fresco, a hora que abre a loja, ele está lá funcionando. Tem um segundo estoque, tem uma segunda camada, que é uma camada de produtos que a gente chama de essenciais, que é aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, esses estoques, a gente tentou organizar eles para tornar eles, nesse momento, mais relevantes para as pessoas. Como a gente é um país continental e de uma boa parte desse continente, ele o nível de temperatura varia pouco, né, em várias partes do país. Esses são produtos que a gente tem que destinar para as regiões que têm um nível de temperatura mais verão, mais amena, de uma maneira maior. E tem um outro estoque, que esse é mais fashion, realmente são os produtos que estão com um ciclo de produção menor e mais atuais, que esses a gente está construindo agora, está desenvolvendo e vamos trazer novidade cada semana normalmente, entendeu? Então é um xadrez que a gente vai montando, tentando adequar a necessidade dos clientes, a realidade regional, a capacidade dos nossos fornecedores e ao timing da abertura também, que não temos controle nenhum sobre esse momento que vai abrir. Uma coisa que a gente sabe, que eu acho que é um fato que a gente está vendo, é que São Paulo e Rio vão ser os últimos, provavelmente, a sair da quarentena. E provavelmente Manaus também, né? E Manaus, com certeza. Manaus, Ceará, né? Então, Amazonas, Ceará, Belém, parece que são, de fato, os lugares que têm mais É mais desafios nesse crítico. momento. Agora, Paulo, se por um lado o consumidor hoje quer que vocês liquidem tudo, para aproveitar o momento, etc. Por outro, há uma grande, enorme discussão que envolve a Best, envolve marcas pequenas, médias, showrooms, etc., que pede, inclusive é um movimento internacional, que se reveja essas datas de lançamento e de liquidação. Só que o timing dessas outras marcas é um pouco diferente de vocês, que é tudo muito rápido, é fast fashion. Como é que é o ciclo de vida de uma roupa numa loja? Em 15 dias ela entra e já vai para liquidação sempre? Não, Você acha que as liquidações Você acha que as liquidações podem mudar? Porque a proposta que está mais pegando hoje é que a liquidação de verão mude de janeiro para fevereiro e a de inverno mude para agosto. Dito isso. Lilian, assim, a gente tem que encarar. Assim, se você me perguntar em termos lógicos, eu acho que faz muito sentido. Adoraria que isso fosse a realidade. Porém, eu, de novo, também acho que é uma história que quem tem o controle dessa situação não somos nós, é o consumidor. A gente faz parte de uma indústria que é extremamente fragmentada, né? Você vê que os 4, 5 maiores do mercado respondem por menos de 20% do market share. O que significa que tem 80% do mercado que é construído por milhares de empresas de pequeno, médio porte no Brasil inteiro. Eu acho que no final do dia, bota a seguinte equação na mesa. Empresas descapitalizadas, consumidores com menor poder de compra, estoques acima do desejado, fluxo em loja abaixo do histórico normal. Qualquer um desses 4 elementos que eu te falei, eles poderiam por si só ser responsáveis por uma aceleração de liquidação, de remarcações. Eu acho que são muitos fatores ao mesmo tempo para conseguir coordenar que um mercado super pulverizado consiga diminuir a sua velocidade ou sua ansiedade por rodar seus estoques. Eu acho muito difícil. Eu adoraria que o mercado aproveitasse esse momento para rever várias práticas e processos. Bom, enfim, mas cada um sabe o caixa que tem, né? E a conta que tem para pagar. Eu vou abrir aqui, a gente tem várias perguntas em box
Deixa eu só dar uma olhada. Olha, uma delas é a CIA, da Francine Souza. A CIA cogita diminuir o número de coleções lançadas? É, a gente vem tentando trabalhar para um lugar que fique menos marcado uma história de coleção e fique muito mais marcado uma história de continuidade. Então, eu tenho cada vez mais olhado para o nosso negócio como do mesmo jeito que hoje em dia tem séries, né? Toda semana, todo mundo quer um capítulo novo da série. A gente está falando aqui da história da live, todo dia você fala com uma pessoa nova, interessante, que vai te trazendo. Eu acho que o nível de interesse das pessoas está muito mais curto do que no passado. Então, o que eu acho interessante cada vez mais, o que a gente está apostando cada vez mais, é em histórias atemporais e em histórias continuamente sendo drops contínuos nas lojas a cada semana. É nesse lugar que a gente está tentando fazer. Então, se você perguntar, eu vou diminuir o número de drops nas lojas, né, de chegadas de novas? Não, eu acho que não. Eu acho que isso não é isso que os nossos clientes querem, não acho que isso a sociedade quer. Acho que a sociedade quer histórias novas. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu estava até discutindo com um amigo meu hoje, que é o seguinte: qual o perfil do consumidor, né? O que as pessoas estão querendo nesse momento agora? E a gente conseguiu identificar que tem dois grupos muito claros assim nesse momento no que diz respeito ao consumidor de moda. Tem um grupo que é o grupo que olha para o assunto na dimensão necessidade. Então, eu preciso de um pijama novo, eu preciso de um casaquinho Pijama para o novo, meu acho que muita gente filho, passou a precisar não agora, é? né? Quem não precisa de um pijama novo? É, eu preciso de um pijama novo, eu preciso de um casaquinho novo para o meu filho, eu preciso eu preciso. Tem uma massa das pessoas que estão no eu preciso. E tem um outro grupo de pessoas que olha para a moda como entretenimento. É uma forma de sair um pouco dessa situação, de toda essa carga emocional que a história da crise traz, né? Isso eu estou falando porque são pesquisas que a gente faz, então posso dividir aqui com vocês. Então, são pessoas que você conversa e elas estão lá, para elas tem o dia que elas gostam de estar toda montada. Então, pô, hoje eu vou, sabe, fora showruca, show essa coisa difícil, show. Hoje eu vou me produzir, eu quero estar bem, eu quero me sentir bem, eu quero me sentir bonita, eu quero me sentir produzida. E essas pessoas estão sempre olhando o que está acontecendo de novo. Elas não pararam de olhar coisas novas, histórias novas, elas não pararam de se interessar por o que está acontecendo de novidades, designs novos, etc. Então, eu acho que esses dois grupos são talvez os maiores grupos nesse momento e a gente precisa atender essas duas demandas nesse momento. Então, tem espaço para novidade, sim. Mesmo com menos dinheiro no bolso. Exatamente. Eu acho que o menos dinheiro no bolso para esse grupo de pessoas significa menos peças, mas Uhum. não necessariamente menos moda ou menos entretenimento, né? E na verdade, bom, eu acho que ninguém precisa de tanta roupa mesmo. Acho que as pessoas têm que aprender a consumir melhor, na verdade. Agora, eu queria lembrar que o mercado de luxo acabou adotando a estratégia do fast fashion. E daí o mercado de luxo está todo arrependido agora, porque é um outro timing de tudo, né? Como é que você, como representante do fast fashion, se defende numa hora dessa? O Armani está chateado, a Donatella Versace está chateada, está todo mundo muito chateado, porque todo mundo acabou embarcando no calendário e no timing do fast fashion, quando talvez a necessidade, os desejos do cliente deles fosse outro. Lília, assim, eu acho que é uma história assim bem distinta, assim, né? Como eu te falei, é um credo que eu pessoalmente tenho e tento levar a companhia para esse lugar. Eu acredito que cada vez mais na nossa sociedade o cliente está no comando das decisões. Então,
Você levar uma história por conta do seu concorrente, ou por conta do vizinho, eu acho sempre um lugar muito perigoso. Porque, primeiro, porque eu acho que não necessariamente, a grama do vizinho sempre parece ser mais verde, mas de verdade, acho que as vitórias não vêm de copiar a grama do vizinho, a vitória vem de você construir uma história que conecte com a sociedade. Eu costumo falar isso também. Pô, cara, varejo presta um serviço. Então, a sociedade tem uma necessidade, nós estamos aqui para prestar um serviço para essa sociedade. Então, se as pessoas querem fazer X ou querem se comportar do jeito X, você oferecer Y é complicado. É um negócio complicado. Então, eu fico sempre nesse lugar do... Você falou assim, eu acho que os grandes designers, eles têm exatamente a grande competência deles é essa dimensão do design e do branding, né? Acho que eles são sempre invejáveis nessas duas dimensões. A gente sempre está olhando, acho que a gente tem sempre a aprender a olhar para essas grandes marcas. E essa conexão entre o design e o branding com a necessidade dessas pessoas que consomem, é essa dinâmica que tem que ser criada, né? Não é a dinâmica das grandes redes de mercado que trabalham com outro público consumidor, muitas vezes, com outras necessidades, com outras expectativas, né? Então, uma fórmula é aquela história da tomada de 3 pontas num buraquinho de só tem 2. Você vai tentar, não vai entrar, cara, não vai funcionar. Um assunto que foi muito aventado essa semana foi a questão da Gabriela Pugliese, que perdeu vários clientes por ter dado uma festa em plena quarentena e etc. Então, estou perguntando o que você acha dos influencers e se funciona. Olha, essa é uma pergunta interessante, porque é o seguinte, também acho que é uma história nova que veio acontecendo e é um fato hoje. Hoje em dia, cada ser humano é um canal de mídia. Antigamente tinha 4 canais. Eu sou dessa época que só tinham 4 canais, você girava o botão assim da TV. Aliás, um parênteses. Gente, eu quero falar uma coisa sobre o passado do Paulo Depois, que é a Company, uma das marcas icônicas brasileiras que fizeram nossa alegria no passado também. Não, muito legal, muito legal. Eu me orgulho muito dessa época. Mas se você pensar hoje, todo mundo é mídia. Todas as pessoas são mídia, né? Isso que a gente está fazendo, de verdade, você, através do seu canal, da força que você tem, da representatividade e credibilidade que você tem, você traz pessoas que podem trazer conteúdo e traz esse tipo de debate, e isso fortalece o seu público em termos de conhecimento, de interesse. Então, uma influencer qualquer, ou uma pessoa, acho que tem vários tipos, influencer hoje é uma realidade. E como canal de mídia, óbvio, tudo que você transmite tem público e tem repercussão, para o bem, para o mal, ou para o nada. Mas, de qualquer maneira, existe isso. Então, assim, se eu perguntar, você acha que existe, tem impacto, funciona? Sim, tem impacto, funciona. Mas eu acho que cada vez mais esse impacto ele vem de credibilidade. Quanto mais consistência e credibilidade que você tiver, e credibilidade, né, para mim está ligado ao influenciador autêntico, não o influenciador que odeio sorvete, mas eu faço propaganda de sorvete porque me pagaram X para fazer. Esse eu acho que tem os dias contados. Mas o influenciador autêntico, por exemplo, você, acho que realmente está promovendo o conhecimento, o debate e a informação para pessoas que se interessam pelo tema moda como um todo, isso para mim é mídia da melhor qualidade. Funciona super. Uhum. Realmente hoje é pulverizado, né? Cada um é um influenciador, mesmo que seja para um pequeno nicho, né?
Exatamente. O Fashion Hub Tech está perguntando, está pedindo para você falar de inovação na moda. O que é inovação na moda hoje? Eu acho que tem inovação de tudo quanto é tipo, né? Então, desde que a gente chama de analytics, né? Então, sei lá, análise de dados para entender o que será o próximo desejo de compras das pessoas. Eu acho que tem, isso é inovação. Eu acho que a gente antigamente tinha uma coisa mais centralizada, que era alguém pensava na dimensão X, Y, Z, e fala, isso aqui vai ser a tendência. E todo mundo seguia, né? E tinha aquela coisa de não inclusão, né? Ou você está na moda porque você faz isso e seguiu lá a grande tendência que veio lá de cima, ou você não está na moda. E eu acho que o que a gente veio vendo ultimamente, eu acho que ao longo desses anos, é que tudo pode ser moda, depende a moda é a forma como você quer se expressar. E o jeito que você quer se expressar é o seu jeito, né? Aquilo que mais tem a ver com você, aquilo que mais funciona para você, aquilo que você acredita, né? E essa dimensão da moda em si, eu acho que essa inovação está vindo muito através da tecnologia, né? Então, tecnologias estão te permitindo fazer reações muito rápidas, né? Então, exemplo, eu sei de empresas lá fora do Brasil, aqui no Brasil eu não conheço ninguém, né? Mas eu sei de empresas fora do Brasil que estão desenvolvendo produto 3D, começam a vender o produto no site através dessa amostra 3D e a partir das vendas faz a produção e já faz a entrega para as pessoas interessadas naquele tipo de produto. Então, os ciclos de produção ficando cada vez mais curtos e cada vez menos desperdício também de ficar fazendo amostra só fazer amostra e você ter, de fato, histórias que tem público, que tem saída, que tem demanda para isso, né? Então, acho que tem coisas desse tipo de inovação, acho que desenvolvimento de produto muito forte. E assim, eu acho que também tem muita inovação no que diz respeito à relação com o cliente, né? Da forma como o cliente quer consumir, do jeito. Então, eu estou comprando aqui agora no site uma coisa, mas eu quero passar lá na hora do almoço na loja para retirar, e aí eu vou provar em casa, se eu não gostar, eu coloco dentro da caixa, mando de volta para a loja para trocar, ou vou na loja para trocar, sabe? A jornada de compra, ela é múltipla agora, né? Antigamente era muito fácil, né? Entrava na loja, comprava, saía, voltava para devolver. Agora começa onde ela começa, onde ela termina, qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. Eu acho isso extremamente interessante, inovador, que eu acho que tem a ver com o comportamento do consumidor também. Ô, Paulo, e o que a C&A faz com o que sobra? Nada sobra. Não sobra? Nada sobra. Isso eu acho interessante porque tem várias discussões, né? Primeiro que a primeira forma de você reduzir o estoque de alguma coisa que talvez você tenha comprado demais, além daquilo que teve demanda, é de verdade você trabalhar, gerenciar a dimensão preço. Porque a questão não se a questão do produto em si, né? A questão é de fato quanto vale cada coisa. Tudo tem um preço, né? Todos os produtos comercializados têm um determinado preço. Uma parte dessa história, quando o produto tem algum tipo de defeito, aí não, aí a gente realmente destrói e coloca para reciclar. Agora, e tem uma parte das peças... Vocês mesmos reciclam e A fazem... gente tem parcerias com empresas que fazem esse reciclo. E tem uma outra parte que a gente faz doações para o nosso instituto, né? Então, a gente tem uma venda anual que atrai pessoas do Brasil inteiro, que é o nosso bazar. E a gente usa todas essas peças que aí, vamos dizer assim, finais, que não tiveram venda, mas que estão em boas condições.
a gente então vende nesse bazar ou doa no final essas peças. Então, esse é, por isso que eu falo, sobrar não sobra nada. A gente ou vende por um preço mais baixo, ou doa a peça, ou recicla a peça. Bom, muita gente aqui e no inbox falando de plus size, que a CIA não enxerga o plus size. É verdade isso? Plus size é sempre um tema que a gente tem várias oportunidades, né? Porque eu acho que é sempre uma história bem desafiadora de execução, e a gente tem já há mais de 2 anos uma parceria com uma marca focada nessa linha de produtos, então, no nosso site. Então, esse é o nosso desenho hoje, atual, para atender aquilo que todo mundo chama de moda plus size. E essa marca é o quê? É uma outra marca, uma marca parceira nossa, chama-se Flaminga. Tá. E por falar em parceiros, vocês costumavam fazer parcerias com outros estilistas e marcas? Como é que fica isso esse ano? Então, a gente tem um desenho de parcerias que é bem tradicional no final do ano, né? A gente faz sempre a nossa, a gente chama de coleção Mares, 4 mares, 5 mares, então são as marcas da moda praia que a gente junta e faz um grande lançamento antes do final do ano. A nossa ideia é continuar fazendo, sim. E a gente tem algumas outras parcerias específicas que a gente vai estar sempre monitorando, mas a princípio não é por causa do Covid que a gente vai mudar a estratégia de parcerias. As pessoas querem saber se a CIA demitiu e se a CIA também, se os shopping centers estão perdoando ou facilitando os custos, aluguéis, condomínio, etc. Então, são duas perguntas distintas, mas que estão rolando, especialmente no inbox. A gente aderiu, a gente foi um dos primeiros a aderir ao movimento Não Demita, né? O Daniel da Anima, o Daniel Castanha, do Grupo Anima, ele me ligou, a gente conversou e na hora topei. Então, a gente assumiu um compromisso de não fazer demissões nesse primeiro momento de abril e maio, que a gente, antes da gente entender de fato qual o mercado, como que vai acontecer o mercado. Então, a gente não está fazendo demissões. Essa é a resposta da primeira, né? A segunda, qual foi mesmo que você falou? Desculpa. Se os shopping centers estão facilitando de alguma maneira, perdoando aluguel, condomínio, taxa de promoção? Estamos discutindo com os shoppings e basicamente a gente está trabalhando meio que mês a mês, né? Então, a lógica que a gente tem, e a grande maioria dos shoppings está na mesma página que a gente, acho que de uma maneira muito consciente e realista, loja fechada não pode ter aluguel. Na verdade, são 3 custos, né? O aluguel, fundo de promoção e condomínio. O aluguel, a loja fechada não faz sentido. Fundo de promoção com a loja fechada não tem promoção, também não faz sentido. E condomínios são despesas específicas, algumas delas são fixas, que mesmo o shopping estando fechado tem que incorrer, e a gente está discutindo exatamente qual é essa fatia e estamos junto com o shopping nessa discussão. Quero contar para todo mundo que você foi da Company, que é uma marca que fez história na moda, uma marca carioca, que fez história na moda e deixou, inclusive, grandes clássicos da moda, né? Conta pra gente um pouquinho da tua época na Company. O que é mais interessante da história? Eu sou engenheiro de produção de formação, né? E um dia tinha um cartazinho no mural da faculdade falando assim, estágio. Aí eu estava louco para estagiar naquele momento, eu fui lá, liguei, falou, é na fábrica da Company. Falei, pô, que legal, e fui lá. Então era razoavelmente perto da minha faculdade e pegava lá o ônibus todo dia, passava na favela, chegava no escritório e comecei minha carreira como estagiário na fábrica de mochila da Company.
e lá fiquei Gente, por todo 12 mundo tinha anos. que ter mochila da Company, bolsa da Company de nylon, né? É, Então, é então muito temos que louco explicar para de os jovens, pensar. porque eles não sabem o que é Company, né? Não, exatamente, Lilian, porque assim, é muito louco de pensar, porque naquela época, hoje em dia tem uma proliferação de marcas enorme. Naquela época tinha muito menos marcas do que tem hoje, né? E a Company era uma marca absurdamente forte naquele momento, que trazia essa dimensão da moda jovem, mas com esse espírito carioca, né? Mais despojado, mais informal, mais casual. Então, tem alguns clássicos que são desde então, né? Então, a mochila da Company, que todo mundo tinha que ter uma mochila da Company. A calça carpinteiro, você não sei se você se lembra, aquela com Que é pesponto macaco. branco, né? Calça com pesponto branco do lado, camisetas com esporte, né? Pro surf, pro jiu-jitsu. A Company naquela época a gente foi um dos primeiros a patrocinar esportes como jiu-jitsu, surf, que hoje são esportes enormes, super bem. Naquela época era um grupo bem pequeno que trabalhava, então eu tive o prazer e a honra de trabalhar numa companhia que tinha um nível de criatividade absurdo, que tinha uma conexão com o cliente altíssima e que tinha essa dinâmica da moda com novidades o tempo inteiro. Então, eu mal sabia que eu ia trabalhar depois, tanto tempo depois, numa empresa que tem muitas similaridades na dimensão filosófica com a Company daquele momento, que é a C&A. Então, pô, muito legal, eu lembro daquela época com muito carinho e com muito orgulho também. Conta um Então. pouquinho, que a origem da C&A é holandesa. Isso. A C&A é nascida em 1841 por dois irmãos holandeses que começaram a fazer roupas lá na Holanda, e ela foi se expandindo ao longo da Europa e chegou ao Brasil há 41 anos. Então, a C&A está aqui no Brasil há 41 anos. E isso, de verdade, por isso que a gente fala que é um motivo de orgulho, porque, primeiro, que é feita hoje por brasileiros para brasileiros, né? Então, tudo aqui é decidido, definido, desenhado, comercializado, conceito de loja, é tudo aqui definido por nós, por brasileiros, para brasileiros, né? Então, é uma marca... por isso que eu acho que a história dá para criar conexão emocional, dá muito, porque a gente está fazendo com o nosso coração para vários corações. E quantos por cento da C&A você produz aqui no Brasil? Mais ou menos 90% do que a gente vende é feito no Brasil, né? Tudo isso? Exatamente. A gente tem um trabalho, principalmente, os produtos importados têm muito mais a ver com produtos de inverno pesado. Então, que tem um pouco mais de dificuldade aqui no Brasil de viabilizar em termos de qualidade, em termos de construção. Ou de volume, né, de volumetria que uma C&A necessita. Então, mas o restante é muito aqui no Brasil. A gente tem alguns fornecedores que são muito próximos da gente, que são parceiros, que fornecem bastante para a gente. Então, é daqui, é da terra. As pessoas queriam saber se vocês também fizeram doações para a pandemia. Sim. 100 mil Fizeram, né? máscaras, 10 mil camisetas aqui para profissionais de saúde, algumas instituições que a gente está ajudando, seja de microempreendedores para fazer EPIs, seja para as cestas básicas. Nós estamos ajudando de várias formas, a gente sempre teve uma presença. Na verdade, uma coisa que poucos sabem, a C&A começou aqui no Brasil 20 anos antes de estabelecer uma loja com projetos sociais. O início da C&A no Brasil foi através de projetos sociais, 20 anos depois de vários projetos apoiados que decidiram abrir a primeira loja aqui no país. Essa é a nossa tradição de projeto social, muito forte. Lilian, Obrigada, viu? maravilhosa. Um Super, abração. obrigado você. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau, gente. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa aqueles 3 Cs. Curtam, comentem e compartilhem. Fiquem bem, fiquem em casa, que a quarentena está acabando.